Olá, vamos para mais uma aula. Antes da gente começar a aula em si, né, só lembrando, né, que é importante vocês terem um lugar de estudo adequado, tá bom? Então, procurem um lugar mais silencioso que vocês estiverem na casa de vocês, peguem o material de vocês e tragam para perto, tá bom? Podem acompanhar a aula pelo livro didático, peguem um caderno para vocês anotarem não só as observações, né, que eu vou pontuando, mas também algumas dúvidas, tá bom? É muito importante. No momento que surgir alguma dúvida, você anota a dúvida, né? E depois a gente vai ter a oportunidade de conversar mais e aí você pergunta, tá bom? Ok? Enfim, a aula de hoje, gente, de português é sobre o adjetivo, né? Continuando a aula sobre o adjetivo. Então, na aula passada, a gente entendeu o que é um adjetivo, né? A gente aprendeu um pouco sobre o adjetivo em si e a gente até conheceu algum tipo de flexão do adjetivo, né? Seria a flexão de gênero e de número. E aí, nessa aula agora, a gente vai conhecer uma outra flexão, né? A flexão que faltava, seria a flexão de grau, tá bom? Então, a gente vai aprender como é que o adjetivo se modifica para ele indicar um grau, tá? Então, vamos lá. De maneira geral, a gente tem dois tipos de graus que ele pode demonstrar, tá? O grau comparativo, né, e o superlativo. Mas vamos entender direitinho como é que a gente vai usar, como é que a gente vai identificar. Então, vamos lá. Pode ser feita comparando uma ou mais qualidades para dois ou mais seres. Então, por exemplo, se você quer comparar, você quer fazer uma comparação entre uma coisa e outra, usando um adjetivo, enfim, aí eu vou dizer que esse adjetivo vai estar no grau comparativo, né? Porque você está fazendo uma comparação, tá bom? Bem simples, né? E aí, gente, pode aparecer três níveis, né? Como assim níveis? Essa comparação, ela pode ser de superioridade, quando você quer mostrar que um é superior ao outro, em alguma característica, né? Em algum adjetivo específico, né? De inferioridade, quando você quer mostrar que uma coisa é menor que a outra, né? É inferior que a outra, tá bom? E de igualdade, né? Quando você quer mostrar que uma coisa é igual a outra, no caso, né? É uma comparação, mas você não tá desnivelando, né? Você está colocando no mesmo nível ali, tá bom? Então vamos entender. Comparativo de superioridade é quando eu vou usar o mais, por exemplo, né? Então, ó, Eduardo era mais dedicado que seu irmão. Percebam que aqui eu estou usando um adjetivo, tô. O adjetivo é quem? O dedicado, né? Vocês lembram? Adjetivo é uma palavra que ela está caracterizando alguma coisa, tá bom? Então aqui, o que está caracterizando? É o dedicado. Então aqui é o adjetivo, beleza? E aqui eu estou fazendo uma comparação, não estou? Estou fazendo entre o Eduardo e o irmão dele, tá? Então, por isso que é grau comparativo, tá bom? Ok. E por que a superioridade? Porque aqui eu quero mostrar que o Eduardo é superior ao irmão. Como assim superior? Superior em relação ao adjetivo. Qual é o adjetivo? Dedicado, ou seja, eu quero dizer que o Eduardo é mais dedicado que o seu irmão, tá bom? Então, como é que eu vou usar esse grau? Eu vou colocar mais na frente, coloco o adjetivo que eu quero, né? No caso, mais dedicado, e depois coloco que, ou então do que. Então, por exemplo, ele era mais dedicado que seu irmão, ele era mais esperto que seu irmão, ele era mais inteligente que seu irmão, ele era mais mais baixo do que seu irmão. Então, tudo isso aqui que eu falei agora são exemplos de comparações de superioridade. Por quê? Porque eu estou partindo do ponto que um elemento é superior ao outro, tá bom? Ok? Então, toda vez que vocês identificarem essa estrutura, mais um adjetivo e essa parte, né, que ou do que, aí vocês vão pensar, é uma comparação, e é uma comparação de superioridade, tá bom? E, da mesma maneira, né, a gente tem a comparação de inferioridade. Então, no caso, Eduardo era menos dedicado que seu irmão. Aqui também eu estou fazendo uma comparação, e é uma comparação em relação ao adjetivo dedicado, tá bom? Só que aqui eu estou partindo de um outro ponto. O ponto que eu estou partindo é um ponto de inferioridade. Então, eu quero mostrar que um elemento é inferior ao outro, tá bom? Então, Eduardo era menos dedicado que seu irmão. Então, aqui eu vou usar a palavra menos, tá bom? O menos, o adjetivo que eu quero, né? No caso, aqui foi o dedicado. E depois eu coloco esse que ou
do que, tá? E também eu vou ter o comparativo de igualdade, ou seja, eu vou fazer uma comparação, só que eu não vou elevar um elemento ou vou rebaixá-lo, tá bom? Vou deixar eles ali no mesmo patamar. Como assim? Então, por exemplo, Eduardo era tão dedicado quanto seu irmão. Então, aqui eu ainda estou fazendo uma comparação. Percebam, né? Eu ainda estou fazendo uma comparação. A diferença é que essa comparação em relação ao mesmo adjetivo, tá bom? Ou seja, dedicado, não está partindo do princípio que algo é superior ou inferior ao outro, tá bom? Eu não estou fazendo isso, eu só estou comparando sem colocar como superior ou inferior. Então, eu vou dizer que é comparativo de igualdade. Então, aqui eu quero dizer que uma coisa parece com a outra. Mas, como é que eu vou falar isso? Eu vou falar assim, então, uso o adjetivo que eu quero, né? No caso aqui foi dedicado, e depois eu vou usar quanto, ou vou usar como. Então, por exemplo, era tão dedicado quanto seu irmão, era tão bagunceiro quanto seu irmão, era tão alegre como seu irmão, por exemplo, né? Então, eu posso usar o quanto ou posso usar o como. Então, quando vocês identificarem essa estrutura, era tão dedicado, né? O adjetivo, quanto ou como seu irmão, no caso, aí vocês vão pensar, aqui tá acontecendo uma comparação. E essa comparação é de igualdade, tá bom? Enfim, além desse grau comparativo, né? Que é bem simples da gente perceber, não é só a gente pensar o que ele está demonstrando, né? Se é uma comparação de superioridade, inferioridade ou igualdade. Além desse grau, eu vou ter o grau superlativo. Como assim superlativo? Como é que eu vou usar ele, né? O grau superlativo, ele pode indicar intensidade, no caso, né? Ou seja, eu vou usar ele para intensificar uma determinada qualidade, tá bom? Ou seja, um adjetivo. Então, eu peguei o adjetivo que eu quero, dedicado, por exemplo, né? E aí eu quero intensificar esse adjetivo, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar no grau superlativo, tá? Então, o comparativo, eu estou comparando. Peguei um elemento, peguei outro, estou comparando um com o outro. Em relação a quê? A esse adjetivo, tá bom? E o grau superlativo? O grau superlativo, eu quero intensificar esse adjetivo que esse elemento possui, tá bom? Essa característica que esse elemento possui. Então, vamos ver como isso pode acontecer, né? Pode acontecer na forma relativa, ou seja, em relação aos demais, tá bom? Gente, não confundam. O grau superlativo relativo, ou seja, ele está intensificando em relação aos demais, não é a mesma coisa que o grau comparativo. No comparativo, eu pego uma pessoa, pego outra e vou comparar, ou seja, vou comparar um elemento com outro elemento, tá bom? Aqui no superlativo, eu vou focar no adjetivo, em como eu vou intensificar ele, tá? E uma das formas que eu posso fazer isso é pegar um grupo de elementos e intensificar esse adjetivo em relação a esse grupo. Então, olha como ficaria mais ou menos. Eduardo é o mais dedicado da família. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu continuei com o mesmo elemento, né, com a mesma pessoa, Eduardo, e com o mesmo adjetivo, tá bom? Só para a gente ver como muda. O dedicado, no caso, é o adjetivo, ok. E aí eu quero intensificar esse adjetivo que o meu nome possui, né? Ou seja, essa característica que o Eduardo possui. Aí como é que eu vou intensificar? Uma das formas de eu fazer isso é de forma relativa, ou seja, usando o grau superlativo relativo, né? Então aqui no caso eu usei de superioridade, tá bom? Né? Porque eu quero dizer que eu quero intensificar no sentido positivo, né? Ou seja, eu quero dizer que ele possui muito, né? Mas eu também eu posso dizer também que ele não possui, né, aquilo, ou seja, eu posso intensificar isso no sentido de inferioridade também, tá? Então vamos primeiro entender o superioridade. Aqui, ó, Eduardo é o mais, coloco o adjetivo e coloco o grupo que eu tô falando. Aqui eu coloquei da família. Eu poderia colocar da escola, da turma, enfim. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que aqui eu estou intensificando aqui esse adjetivo.
Só que aqui eu não estou comparando o Eduardo com outra coisa. Eu estou destacando o Eduardo diante desse grupo aqui, tá bom? Então eu tenho um grupo, no caso aqui é a família. Poderia ser a turma, poderia ser a escola, poderia ser, sei lá, o time, poderia ser um clube, enfim, é um grupo de elementos, ou seja, um grupo de pessoas. E eu vou pegar esse grupo e eu vou destacar o elemento que eu quero em relação a esse adjetivo, a essa qualidade que eu estou atribuindo a ele, tá bom? Posso destacar de forma, passando uma ideia de superioridade, né, no caso, é o mais, mas eu também posso fazer o contrário, eu posso dizer que é o menos, tá bom? Eu posso destacar uma forma que demonstre essa inferioridade. Então eu posso falar, o Eduardo é o mais dedicado da família, e aí eu estou intensificando o fato do Eduardo ser dedicado, não é? Estou intensificando. E aqui é em relação a algo superior, da ideia de superioridade. Então é o superlativo relativo de superioridade, tá bom? Mas eu posso fazer o de inferioridade. Olha como ficaria, né? Eduardo é o menos dedicado da família. Aqui eu também estou destacando o Eduardo, tá? Estou destacando ele sim, em relação ao grupo. Eu tinha aqui a família, destaquei o Eduardo. Só que aqui eu quero intensificar esse adjetivo passando uma ideia de inferioridade, ou seja, passando uma ideia de que ele se destaca menos, né, do que esse grupo, tá bom? Então aqui, ó, ele é o menos dedicado. Então quando eu quiser fazer isso, eu vou usar a expressão o menos. O menos, coloco o adjetivo e coloco o grupo que eu quero, tá bom? O menos, coloco e coloco o grupo que eu quero, tá? Enfim, o relativo sempre vai ser em relação a um grupo, tá? Mas eu posso fazer a forma absoluta. Como assim forma absoluta? A forma absoluta é quando eu quiser intensificar esse adjetivo, só que eu não vou usar nada como parâmetro. Eu não vou usar um grupo, enfim, para poder destacar ele, não. Eu vou destacar ele, eu vou intensificar esse adjetivo em relação a ele mesmo, ou seja, em relação ao próprio ser. Olha como ficaria mais ou menos. Eduardo é muito dedicado. Quando eu falo isso, é muito dedicado, você entende, né, que eu estou intensificando esse adjetivo, não é? Uma coisa é eu falar, Eduardo é dedicado. Outra coisa é eu falar, Eduardo é muito dedicado. Quando eu falo muito dedicado, eu estou intensificando essa qualidade, essa característica, tá bom? E aí eu vou dizer que é o superlativo absoluto, porque ele não precisa de nada para ter um parâmetro, tá? É absoluto porque é só em relação a ele mesmo. No caso aqui é só em relação ao próprio Eduardo, tá bom? E aí tem duas maneiras de eu fazer isso, né? Eu posso fazer de maneira analítica, né? Quando eu vou usar muito, pouco, bastante, extremamente, né? Eu falei aqui, Eduardo é muito dedicado. Eu poderia ter falado, Eduardo é bastante dedicado. Ou Eduardo é extremamente dedicado. Enfim, né? Vocês entenderam, né? Então, o analítico, eu vou usar uma palavra e depois coloco o adjetivo, tá bom? Geralmente, essa palavra vai ser muito, extremamente, bastante, né? Ou pode ser o contrário, né? Pode ser pouco, enfim, né? São palavras que elas vão dar essa ideia de intensificação, né? Elas vão intensificar, só que elas não vão precisar de nada, tá? Não vou precisar pegar um grupo para destacar não, tá bom? E eu também posso fazer de forma sintética. O que seria forma sintética? Sintética, gente, o que é esse nome? Tudo que vocês escutarem em relação a algo sintético quer dizer algo resumido, tá bom? Síntese é resumo. Então, por exemplo, eu estou resumindo aqui. Como é que eu vou resumir? Percebam que em um analítico eu usei duas palavras. Muito ou pouco, bastante, enfim. E o adjetivo que eu quero. Aqui eu só vou usar uma palavra. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa palavra que eu quero, esse adjetivo que eu quero, e eu vou colocar no final dele a expressão íssimo, ou íssima, ou díssimo, ou díssima, enfim. Então, como ficaria? Eduardo é dedicadíssimo, tá bom? Então, quando eu falo isso, Eduardo é dedicadíssimo, é a mesma coisa de eu falar, Eduardo é muito dedicado. É a mesma coisa, tá bom? Exatamente a mesma coisa. As duas expressões estão passando uma ideia de intensificar esse adjetivo, tá bom? A única diferença é como eu quis fazer isso, tá? O primeiro que eu falei, né? Eduardo é muito dedicado. Eu quis fazer usando duas palavras, tá bom?
muito dedicado. E quando eu falo Eduardo é dedicadíssimo, eu falei a mesma coisa, só que eu só usei uma palavra, então eu sintetizei, tá? Ou seja, é o sintético, deu para entender? Então, o grau superlativo, eu posso, é quando eu vou intensificar um adjetivo, e eu posso fazer isso em relação a um grupo de pessoas, né? A um grupo de elementos, na verdade, né? Porque eu posso fazer isso em relação ao objeto, animal, enfim. Quando eu vou fazer em relação aos demais, e aí eu posso fazer dando ideia de superioridade ou de inferioridade. E eu também posso fazer de forma absoluta, ou seja, usando o superlativo absoluto. Aqui eu não vou usar nada como parâmetro, vai ser em relação ao próprio elemento, ao próprio ser, tá bom? E aí eu posso fazer isso de forma resumida, né, de forma sintética, usando só uma palavra, né, pegando o adjetivo e colocando no final íssimo, ou eu posso usar duas palavras, né, vou pegar o adjetivo, né, e antes dele eu vou falar uma dessas palavras, muito, extremamente, bastante, pouco, tá bom? Ok? Enfim, para finalizar a aula, né, para vocês entenderem melhor, vamos resolver um exercício aqui, né, como seria mais ou menos. Ó, diga em qual grau estão os adjetivos abaixo. Então aqui a gente vai olhar essas frases, né, a gente vai encontrar, primeiramente, né, a gente tem que encontrar o adjetivo e depois que a gente encontrar, a gente vai pensar qual é o grau que está, né, desses graus que a gente conheceu. Primeira coisa é achar o adjetivo, depois que a gente achar, vamos pensar, está no grau comparativo ou superlativo? Ou seja, estou comparando algo ou estou apenas intensificando, tá bom? E aí, é aí que eu vou para os subtemas, né? Então, no caso, se for comparativo, eu vou pensar, eu estou dando ideia de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. E se for superlativa, eu vou ter que lembrar o quê? Que pode ser em relação aos demais, ou seja, um grupo, eu vou pegar um grupo inteiro e vou destacar o elemento, ou se for de forma absoluta, eu não vou precisar de nenhum grupo para destacar. Eu vou apenas pegar o próprio elemento e intensificá-lo, tá bom? E quando eu fizer isso, eu posso fazer dessas duas maneiras, tá? Usando duas palavras ou usando só uma. Então, vamos lá, como seria? O item A. João estava irritadíssimo. Então, aqui vamos achar o adjetivo. É irritadíssimo, né? Por quê? Porque esse irritadíssimo está falando uma característica do João, é verdade? Ok, achamos o adjetivo. E aí a gente tem que pensar, está dando uma ideia de comparação? Estou comparando com alguma coisa? Ou estou apenas intensificando? Estou intensificando, né? Não tem nem outro elemento aqui para eu poder comparar. Então, já não é o grau comparativo, só pode ser o superlativo. Do superlativo, a gente tem que pensar, a gente está intensificando em relação aos demais ou só em relação a ele mesmo? A ele mesmo, né? Tanto é que aqui eu nem coloquei nenhum grupo, a gente só vê o nome dele. Então, é o superlativo absoluto. E o absoluto, lembre, pode ser de duas maneiras. Ou eu vou usar duas palavrinhas, que eu vou chamar de analítico, ou vou usar só uma palavra, que eu chamo de sintético. E aqui se encaixa, né? Ó, percebam, só tem uma palavra. Então, seria o grau superlativo absoluto sintético, tá bom? O item B. Marina era a mais esperta do bairro. Marina era a mais esperta do bairro. Aqui, vamos achar o adjetivo. Seria o quê? Seria esperta, não é? Esse esperta é a palavra que está contando alguma coisa a mais sobre a Marina, né? Ou seja, é uma característica sobre a Marina. Então, aqui é o nosso adjetivo. Ok, aí o que a gente tem que pensar? Isso aqui é uma comparação ou eu estou apenas intensificando? Vamos pensar, é uma comparação? Marina era a mais esperta do bairro. Não, eu não tenho um outro elemento. Sempre pensem assim, para ser uma comparação, eu tenho que ter o elemento 1 e o elemento 2, tá? O elemento 1, Marina. E o elemento 2? Não tem? Ah, é esperta do bairro. Só que bairro não é um elemento. Bairro é um grupo de elementos, ou seja, eu estou fazendo uma intensificação. Eu não estou fazendo uma comparação. Eu estou pegando um grupo de elementos, no caso, né? Para poder destacar a Marina, tá bom? Então, para poder destacar o elemento que eu quero. Ok? Então, aqui não é comparativo, é o superlativo, ok? E aí, do superlativo, a gente já viu no item em cima, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode fazer em relação a ele mesmo ou a um grupo. Aqui eu já falei, né? Em relação a um grupo, ou seja, superlativo relativo, tá bom? E aí, o relativo, superlativo relativo, ele pode dar uma ideia de superioridade ou de inferioridade. E aqui a gente já consegue identificar, não é? Superioridade, por quê? Porque tem a palavra
a mais, né? Era a mais esperta do bairro, tá bom? O item C. Camila estava muito triste. Camila estava muito triste. Então, vamos identificar o adjetivo. Triste, não é? Triste é a palavra que está contando uma característica, né? Está falando pra gente uma característica da Camila, no caso, tá bom? Ok, achamos o adjetivo. É triste. Vamos pensar. É uma comparação que eu estou fazendo entre um elemento e outro, ou eu estou apenas intensificando? Estou intensificando, né? Só tem um elemento aqui, só tem a Camila, tá bom? Então, é superlativo. Do superlativo, eu estou fazendo essa intensificação em relação a um grupo ou em relação somente a ela mesma? Somente a ela mesma, né? Que não tem nenhum grupo, só estou falando que ela estava muito triste. Então, o superlativo absoluto. Ok, estou usando duas palavras ou estou usando só uma? Estou usando duas, né? Muito triste. Então, eu vou dizer que está no analítico. Então, ficaria superlativo, absoluto, analítico, tá bom? Enfim, não se preocupe que depois no próximo slide eu coloco a resposta, tá? É só para vocês irem acompanhando e fazendo no caderno de vocês, tá bom? Acompanhe o raciocínio. O item D. Rodrigo era mais alto do que Ana. Aqui, Rodrigo era mais alto do que Ana. Estou fazendo a comparação ou estou intensificando somente? Aqui é diferente, né? Aqui eu tenho dois elementos, Rodrigo e a Ana. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação. Eu estou pegando esse adjetivo, né? Qual é o adjetivo? Alto. Peguei esse adjetivo e aqui eu estou comparando um elemento com o outro, tá bom? Em relação a esse adjetivo. Então, aqui é o comparativo, tá? E aí, no comparativo, a gente viu que pode ser de superioridade, inferioridade ou igualdade. E aqui ele usa o quê? Mais alto. Se ele está usando mais, quer dizer que é de superioridade, tá bom? E o item é, Amanda era tão nova quanto Caio. Aqui, do mesmo jeito, né? Tem o elemento 1, Amanda, e o elemento 2, Caio. Estou comparando. E aí, essa comparação está dando a ideia de quê? De superioridade, inferioridade ou igualdade? Igualdade, né? Aqui eu não estou sobrepondo nem a Amanda, né? E nem o Caio, no caso, né? Eu estou apenas pegando um elemento, né? O que eles têm em comum, pegando o fato deles serem novos, né? Ou seja, aqui seria o adjetivo, né? O adjetivo é nova, tá bom? Porque está contando uma característica não só da Amanda como do Caio, e eu estou apenas comparando, sem ter uma superioridade ou inferioridade. Então, seria o grau comparativo de igualdade, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Vou só colocar aqui a resposta para vocês. Vocês confiram no caderno de vocês se vocês anotaram certinho, tá bom? Então, ficaria o item A, superlativo absoluto sintético, tá? Superlativo, porque eu estou apenas intensificando. Absoluto, porque é somente em relação a ele. Sintético, só usar uma palavra. O item B, superlativo, relativo de superioridade. Superlativo, porque eu estou intensificando. Relativo, porque eu estou intensificando em relação a um grupo, tá bom? E de superioridade, porque está dando a ideia de superioridade. Bem simples, né? O item C, superlativo absoluto analítico, né? Estou intensificando em relação somente ao elemento que eu quero, em relação somente a ela. E só usei, no caso eu usei duas palavras, né? Muito triste, então é analítico. O item D, comparativo de superioridade, né? Tem um elemento comparando com o outro, dizendo que um é superior ao outro, tá? E o item E, estou fazendo essa comparação, só que sem dizer que um é superior ou inferior, tá bom? Estou apenas comparando. Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido nessa parte. Eu sei que são muitos termos, né, muitas denominações, muitos nomes estranhos, mas se vocês entenderem, vocês vão conseguir, tá bom? Vocês vão conseguir olhar para um exercício, vocês vão pensar, né, tudo que eu pensei aqui com vocês, tá bom? Aí vocês vão conseguir resolver, tá? Então é muito importante que vocês acompanhem a agenda digital de vocês, para vocês fazerem os exercícios, né, que estarão lá colocados, e o site da escola também, tá bom? Vocês terem acesso ao conteúdo. Se surgir alguma dúvida, você pode rever essa aula ou pode rever as outras aulas, né, no caso. Pode rever a aula de adjetivo da semana passada, por exemplo, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula.